Graça e paz, meus irmãos, um prazer muito grande falar com vocês nessa noite. É tão bom a gente estar junto aqui pelo vídeo, poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas durante esses dias de quarentena. Bom, antes da gente meditar na palavra, eu quero dar alguns avisos importantes. Eu andei conversando com os irmãos da diretoria, com alguns irmãos da igreja, e ouvindo também o noticiário, as decisões do governo do estado, do governo federal, prefeituras, ouvindo também a nossa associação, nossa convenção, e pelo jeito nós vamos ter que prorrogar ainda a nossa quarentena, tá bom? Eu quero pedir a paciência de vocês, a cooperação. Mas nós vamos ter que parar ainda pelo menos por mais umas 2, 3 semanas. Na realidade, é muito provável que a gente tenha que parar quase até o final de abril, tá? Não quero assustar ninguém, mas é muito provável que a gente tenha que fazer isso. Mas continue orando, tá bom? Então, vamos, vamos a cada 15 dias. Então, nessas próximas 2 semanas, infelizmente, nós também não teremos nenhuma reunião na igreja, a não ser a igreja no lar. A igreja no lar não para, a igreja no lar continua em oração, continua unida, tá? Eu tenho ficado feliz em ver algumas postagens de vocês e vamos em frente, não vamos desistir não vamos parar, tá bom? Vamos lá, vamos rapidinho compartilhar a palavra de Deus, que é a mensagem desse domingo à noite para todos vocês, tá bom? Abra sua Bíblia em Hebreus, Hebreus capítulo 11. Se eu perguntar para você sobre o que é que eu vou falar essa noite, eu acho que você já sabe. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. Então, eu quero que você abra nesse capítulo, porque hoje eu quero estudar algo com vocês sobre fé, tá bom? Hebreus capítulo 11, nós vamos ler só o verso número 6, tá bom? Depois eu vou ler outros, mas por enquanto só o verso número 6. E só a primeira parte do versículo, tá bom? Hebreus capítulo 11, verso 6, lemos o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Só essa parte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas falam muito sobre fé. Mas o que é fé? Será que você conseguiria parar um pouquinho para você pensar? O que é fé? A fé, na realidade, irmãos, é acreditar que uma coisa é verdade, tá? É agir de conformidade a essa fé. Então grave bem isso. Fé é acreditar que uma coisa é verdade. As pessoas têm fé em alguma coisa, por isso que acreditam que aquilo é a verdade, tá bom? Nós como cristãos, nós cremos que a Bíblia, que Deus, que Jesus Cristo, o Espírito Santo é a verdade. Com isso, nós temos fé e acreditamos nessa verdade, tá bom? Então, se a gente fala sobre fé, fé é acreditar naquilo que é a verdade. Por exemplo, nós, como salvos, nós somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo, ou seja, nós cremos que o sacrifício de Cristo é a verdade. Então, isso significa esse acreditar numa coisa que é a verdade. Isso é fé. Bom, vamos lá. Nós temos várias coisas para a gente pensar sobre essa questão da fé. E eu quero responder com vocês algumas perguntas sobre fé, que talvez vai ajudar muito no seu entendimento sobre fé, tá bom? Bom, a primeira pergunta é: o que a Bíblia diz sobre a fé? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a fé é acreditar mesmo sem ver, tá bom? Fé é acreditar mesmo sem ver.
Por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, tá? Então, ou seja, fé é acreditar mesmo sem ver, tá bom? Na fé, nós não precisamos ver, nós simplesmente precisamos acreditar. Agora, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas nós acreditamos em fatos e não em contos. Muito importante isso, tá bom? Então, fé é acreditar, tá? Mesmo sem ter a possibilidade de ver. Porém, é claro, nós acreditamos em fatos, neste caso, em fatos da palavra de Deus. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse ponto, tá bom? A fé também é acreditar em evidências. E agora entra o que eu falei para vocês. A fé é a certeza, é a convicção de fatos, tá? Então nós cremos nas evidências da Bíblia. A Bíblia apresenta fatos consistentes e seguros. Por isso que a Bíblia não se contradiz, não é? Então, a fé é acreditar nestas evidências, neste caso, nas evidências da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a fé, ela é um mecanismo que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o texto que nós estamos lendo, diz assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que Deus se torna galardoador dos que o buscam, não é? Interessante, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, agradar a Deus significa que a fé ela é do consentimento de Deus. Significa que a fé está na mesma perspectiva divina. A fé nos coloca na mesma sintonia com o Pai. E isso significa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agradar a Deus nesse sentido é estar aí em perfeita sintonia com o Pai, tá bom? Então, isso é o que a Bíblia fala sobre fé. Uma segunda pergunta ainda, para a gente começar a pensar, o que significa ter fé? Então, primeiro vimos o que a Bíblia fala sobre fé. Agora vamos ver o que significa ter a fé. Em primeiro lugar, significa que a fé ela está baseada em entendimento, tá? Ou seja, para ter fé é preciso entender aquilo que você acredita. Ou seja, a fé ela tem um conteúdo intelectual, tá ok? A compreensão dos fatos da palavra de Deus firma ou nos faz até mesmo abandonar a fé, tá? Então a fé ela está baseada em entendimento. A fé está baseada numa compreensão destes fatos, dessas evidências da palavra de Deus, tá bom? A fé ela não anda sozinha sem a compreensão dos fatos da palavra de Deus, tá bom? A fé também ela está baseada na aceitação. Muitas vezes nós entendemos, nós concordamos, mas não aceitamos para nós a fé. Nós não aceitamos para nós estes fatos da palavra de Deus. E isso acontece muito com os chamados simpatizantes do Evangelho. Ou seja, são pessoas que convivem, ouvem, mas não aceitam para si a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela implica num consentimento próprio. Ou seja, eu preciso aceitar esses fatos, não é? A minha fé, o desenvolvimento da minha fé, ela depende dessa aceitação desses fatos. Eu digo que às vezes parece que a palavra de Deus, ela é bom para os outros, né? Mas parece que ela não é bom para a gente. Isso são pessoas que são simpatizantes e não pessoas que aceitaram para si
estas verdades da palavra de Deus, tá bom? E a fé também, ela é baseada num processo, tá bom? A fé, ela não é um clique, tá bom? Que nós recebemos e a partir de então nós somos uma outra pessoa. Não é isso. A fé, ela precisa de um amadurecimento. A fé precisa de um crescimento. A fé precisa de um desenvolvimento, né? Por isso que a fé, ele é um processo. Então, ou seja, quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu aceito esta palavra, mais eu me desenvolvo na fé. Ou seja, a minha fé cresce, não é? Naquilo que eu acredito. A nossa fé, ela deve estar em pleno desenvolvimento. E por isso que dentro da igreja a gente vai brincar, né? Pessoas que parecem que têm mais fé do que outras, mas não é. Na realidade é porque nós estamos em processos diferentes. Alguns estão começando agora a sua vida cristã, outros já estão numa caminhada um pouco mais de tempo, não é? Mas a fé, ela depende deste processo, não é? De amadurecimento e também de desenvolvimento. Bom, a última pergunta que eu quero ainda ver com vocês sobre fé, o que não é fé, tá bom? Então, vamos lá, só para a gente gravar bem. Nós vimos que, primeiro, a Bíblia fala que fé é acreditar mesmo sem ver, não é? A fé é acreditar nas evidências. A fé é um mecanismo que agrada a Deus. Muito bem. E o que significa ter fé? Primeiro, significa compreender a palavra de Deus. Significa aceitar para si a palavra de Deus. E significa entender que a fé é um processo, tá bom? Ao longo dos anos, tá? Bom, por último, então, o que não é fé? Então, grava bem isso, tá? Em primeiro lugar, o que não é fé? É um salto no escuro. Isso não é fé, tá? Muita gente fala, eu não sei o porquê que eu acredito, eu só acredito. Me desculpe, isso é uma tolice. Isso não é fé. Outros dizem que a fé, ela é irracional. Isso também não é fé. Ou seja, não é algo bobo, sem sentido, sem conexão. A fé, ela não é irracional, pelo contrário. A fé é muito racional. A fé, ela se desenvolve a partir de fatos concretos e não de uma irracionalidade que ninguém entende aquilo que está acontecendo, tá bom? O que também não é fé? Fé não é sentimento. Eu não preciso estar sentindo as coisas. Eu não preciso estar com as minhas emoções à flor da pele. Isso também não é fé. Pode ser que uma pessoa, na sua simplicidade, ele manifeste muito mais fé do que uma pessoa num pico aí de euforia. Inclusive os cristãos têm uma tendência, a gente chama na psicologia, uma tendência histérica, né? De achar que tem que ter um barulho, um movimento, um grito. Nada disso. Fé não é nada disso, tá bom? Fé também não é torcida, né? Parece que quando todos torcem por algo ao mesmo tempo, parece que aquilo vai dar certo. Isso também não é fé. Fé não é torcida. Fé também não é de interesse próprio, né? Você vê que às vezes as pessoas buscam agradar a si mesmo, querem agradar os seus próprios desejos. E aí força uma situação dizendo que aquilo é fé. Me desculpa, isso também não é fé. Fé também não tem uma receita, né? E você vê hoje em dia os livros, as pessoas criam passos, processos, técnicas. Não tem receita. É simplesmente aceitar para si os fatos da palavra de Deus. Fé também não é comodismo. Tem gente que senta, fica esperando que as coisas aconteçam, né? Não. Fé não é sentar na cadeira e ficar esperando que as coisas aconteçam. Por isso que Deus nos ensinou que nós temos que ser ativos. Nós temos que colocar a mão na obra, não é? Por isso que fé não é comodismo. Fé também não é sinônimo de otimismo. Tem gente que é muito otimista, isso vai acontecer por causa disso. Não.
tá? A gente aumenta as nossas esperanças achando que aquilo é fé. Isso não é fé. E fé também não é pensamento positivo. Tem gente que fica ali pensando forte para que aquilo aconteça. Me desculpe, isso também não é fé. Fé também não é uma poção ou um poder mágico, não é? Exclusivo dos pastores, dos líderes, dos diáconos. Nada disso. Não é poção mágica, tá bom? Fé é simplesmente acreditar nos fatos da palavra de Deus e acreditar e aceitar estes fatos da palavra de Deus. Bom, vamos concluir aqui. Será que você agora consegue avaliar a sua fé? Será que o seu pensamento positivo, o seu otimismo, você está achando que isso é fé? E não é fé, tá? Talvez você queira dar passos no escuro. Isso também não é fé. Talvez você esteja crendo em algo meio irracional. Isso também não é fé. Talvez você está fazendo uma torcida na sua casa para... Isso também não é fé. Então cuidado, avalie a sua fé. Consulte mesmo diante de Deus se aquilo que você está entendendo sobre fé, se realmente é a fé que a Bíblia mostra para nós. Nossa fé, meus irmãos, nos faz viver uma vida de dependência em Deus. Nós cremos no seu socorro, no seu suprimento, na sua companhia, não é? É isso, irmãos, é crer nestes fatos da palavra de Deus. O mundo não pode, meus irmãos, nos abalar, porque nós temos a nossa fé em Deus. Bom, em dias difíceis, nada melhor do que falar sobre fé. Por isso que eu quero que a Igreja Batista Maranata tenha fé nesse momento. Tenha a convicção, tenha a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha também uma excelente semana. Bom, antes de encerrar o nosso vídeo, eu preciso fazer um apelo para vocês. Pelo fato da gente não estar juntos, recolhendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu preciso, meus irmãos, que você faça a sua oferta, entregue o seu dízimo, mas deposite na conta da igreja. Nós temos vários compromissos agora nesse começo de mês. Então, como nós não vamos nos reunir juntos, eu preciso desse apelo, desse ajuda de vocês. Faça a sua transferência, faça o seu depósito. Se você não pode sair de casa, realmente não deveria. Peça para alguém fazer a transferência para você. Hoje em dia a gente consegue fazer a transferência pelo aplicativo. A gente pode fazer um TED na conta da igreja. Mas faça isso, porque eu estou preocupado, porque nós temos por costume levar as nossas ofertas à igreja e o fato de não estarmos nos reunindo, isso pode complicar um pouquinho a questão das nossas contas e das nossas responsabilidades que nós temos, tá bom? Posso contar contigo nessa parte? Eu tenho certeza que sim. Deus te abençoe, que você tenha um domingo excelente na presença de Deus, um restinho aí da noite, tá bom? Aproveite com sua família. Deus deu esse tempo de quarentena para nós. Pode ter certeza que não foi o vírus, não. Foi Deus que deu. Quem sabe, Deus quer trabalhar a sua fé, não é? Na dependência de Deus, junto aí com sua família. Deus te abençoe. Forte abraço.